E aí começa, eu posso dizer que oficialmente, ali começa a minha tortura, mas ao mesmo tempo, após o livramento, inicia-se o meu ministério. Que ali Deus funilou a minha vida. Por que que eu digo isso? Porque na hora que ela estava saindo no portão, começou as risadas no meu quarto. O demônio Legião entrou no meu quarto. Meu Deus. Eu me arrepio até agora, porque assim, eram vozes horrendas. Ela não estava nem no portão ainda, trancando lá para ir embora. E eu deitada naquela, ela me ajudou a deitar, eu deitada reta, na cama, né, barriga para cima, assim, reta, para tentar melhorar aquele mal-estar. Só que mal sabia eu que já era aqueles demônios que estavam me causando aquele mal-estar. Porque, querendo ou não, por mais que eu tava 5 meses sem beber, eu já era acostumada a beber bebidas fortes daquela forma. Entendeu? Não era pra me estar naquela reação. O máximo daria uma dor de cabeça, talvez. Porque eu era acostumada. E aí aquelas vozes horrendas, vozes, vultos, porque como ela apagou todas as luzes, só que a minha casa não era aquela casa breu, sabe? Escurona. Sim, Escurona sim. não, até porque tinha luzes assim do lado de fora. Então ficou um escurinho que dava pra você enxergar. Tanto é que às vezes eu nem acendia a luz pra ir pra cozinha. Minha casa era só 2 cômodos e a área de serviço e o banheiro, né? Pequena a casa. Então, a janela do lado esquerdo, a cama assim e eu deitada de barriga pra cima. Aquelas vozes começou a me torturar, tocar em mim. Tocar em você? Tocar. Eu sentia tocar no meu corpo, apertar meu pescoço, me apertar. Eu fiquei com marcas. Hoje eu entendo. E olha que eu nunca trabalhei nas religiões matrizes africanas. Infelizmente, minha mãe obrigava eu a ir com ela. Eu nunca tive vontade de estar lá. Eu era obrigada, tá? Isso é uma coisa que eu falo. Eu era obrigada a estar, mas eu nunca servi. Nunca mesmo. Só que só o fato de você pisar, infelizmente, você traz umas consequências terríveis na sua vida. E fora tudo que eu já relatei, que eu vivi. E eles riam. E eles tocavam. E era como se tivesse uma galera. E tinha mesmo, né? Porque é uma legião ali que vieram pra me matar. Me torturar. Sabe? Por causa da legalidade. Eu tava com a bebida no meu estômago, né? No meu organismo. Eu falo estômago porque você vai entender por quê. Ainda estava no meu estômago a bebida. E eles começavam a gritar, me xingar de tudo enquanto é nome. Eu escutava. E quem já vivenciou aí a questão de incorporação, né, e tudo mais, sabe o que eu tô falando. O inimigo, ele toca. E se você não obedece o que ele te pede, você é surrado. As pessoas que já, né, trabalhavam com entidades sabem o que eu tô falando. Eu nunca trabalhei, mas eu tive essa experiência. Eu tive essa experiência ali naquele momento. Com a brecha, com a porta, com a legalidade que eu dei através de ser desafiada e por imaturidade, entrar na vibe do inimigo ali, né? E beber a bebida. Eles riam, eles me tocavam, eu não conseguia virar nem pra esquerda, nem pra direita. Eu não me movia, eu fiquei imobilizado. Sabe quando parece que você tá numa camisa de força? Era o que eu sentia. E eles me xingavam, e eles falavam assim, de nada adiantou você servir a ele. Eles diziam isso? Dizia. E dava aquelas risadas horrenda. Doía o ouvido, porque era muita entidade, era muito demônio que tava ali no meu quarto. Aqueles eu posso dizer sem medo de errar, gente, é demônio. Sim. Entendeu? Aquele monte de demônio no meu quarto, rindo. Olha, eu não posso afirmar, mas da forma que tem, né, que ser, mas eu fico imaginando uma pessoa morrer sem Cristo na vida. Porque Deus não... Por que eu digo isso? Porque Deus não deu autoridade pra nós pra julgar a salvação de ninguém. Sim, Até o último momento, a pessoa se arrepender do que ela fez ali e aceitar Jesus naquele último momento de angústia ali, ela vai pro céu. Eu creio assim. Aceitar Jesus, né? Tipo, se arrepender, se tiver tempo, né? Se tiver tempo. Porque eu falo pra vocês, não brinca. Porque nós, a Igreja de Cristo, nós estamos aguardando ansiosos pela promessa de Tessalonicenses sobre a vinda do Mashiach, sobre a vinda de Jesus Cristo. Jesus vai voltar. Temos diversos
teologia aí, pensamentos diferentes, mas eu sou daquelas que acredito que no soar da trombeta, nesse primeiro firmamento, Jesus vai vir e os anjos do Senhor vai tocar as trombetas e a igreja de Cristo vai ser arrebatada. Só que enquanto isso não acontece, se você ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus e achar que você vai ter chance de aceitar antes do arrebatamento, cuidado. Porque eu naquela noite, se Deus não tivesse tido misericórdia da minha vida, não iria dar tempo de eu me arrepender do meu pecado. E talvez eu não estaria aqui, provavelmente não mesmo. Talvez no outro dia iriam me encontrar e iam alegar um infarto. Até porque quando faz, né, a autópsia vai ver que ia ter um grau terrível de álcool no sangue. Então, provavelmente, a causa da morte, um possível infarto ali, né? E, voltando ao assunto dos demônios, eles me torturavam e gritavam, bem no meu ouvido, segurando a minha garganta e falando pra mim assim, de nada adiantou você servir a ele. Nós vamos te matar. Por que eles falavam isso? Hoje eu entendo. Eles tinham legalidade. Eles tinham legalidade na minha vida. Tudo bem que uma alma não sai dessa terra se não for permissão de Deus. Deus permitiu aquilo ali também. Sim. Deus permitiu, eu creio assim. Sim. Deus permitiu porque eu abri a porta pro inimigo agir. Então Deus permitiu. E eles tinham autoridade sim ali, porque eu dei brecha, eu abri as portas. Eu abri as portas. O que Deus falou pra Jó? Perdão, o que Deus falou, perdão, pessoal, o que Deus falou pra Satanás, no caso de Jó? Pode tirar tudo. Só não tira a vida dele. Então, se Deus falou isso, é porque Satanás pode matar. Com a permissão de Deus. Mas sim, pode. Creio eu assim, dessa forma. E naquele momento houve a vontade, a permissão ali de Deus pelo meu pecado. Por eu ter dado legalidade. E eles gritavam e apertavam o meu pescoço. E eu ficava, sabe, respirando. Eu lembro, gente, como se fosse agora, assim, sabe? Fazia tempo que eu não narrava dessa forma. Então eu vou relembrando, parece que eu tô vivendo o momento. Sabe? Eu posso até imitar pra vocês, assim, a forma que eles falavam. Aquelas vozes alta. Muitas vozes. Tinha muitos demônios no meu quarto. Eu não consegui contar, mas dava pra ver que tinha pessoas, assim, como se fossem pessoas, né? Como se fossem pessoas, porque eu via materializado. Eu via materializado, só não via os detalhes do rosto. Eu via aqueles vultos preto em pé e vários falando no meu quarto. E eles apertavam e eu puxando o ar pra respirar, não conseguia. E aí, em pensamento, eu falei pra Deus, Deus, eu vou morrer aqui. Eu vou morrer. Aí eu falava, Deus, eu não quero ir pro inferno. Eu falava desse jeito em pensamento, porque o pouco que me ensinaram na Bíblia, eu já sabia que naquela situação, se Deus não intervisse ou se eu não me arrependesse do que eu fiz, que caiu minha ficha ali na hora daquela tortura, caiu a minha ficha ali. Que eu fiz um erro muito grande. Ali caiu a realidade. Que eles tinham legalidade pra me matar ali pelo erro que eu fiz. Que aí veio aquele pensamento em mim, eu não devia ter bebido. Eu não devia ter bebido. Agora eu sei por que eles estão me atacando desse jeito. Eu pensando. Sim. E sendo torturada. E aí foi quando eu tentei criar forças pra abrir a boca, eles seguravam a minha boca. Eu não conseguia falar. Sabe? Falar. Eu não conseguia. Até que chegou um momento que eu falei, meu Deus, em pensamento. Reta ali, imobilizada na cama. Em pensamento. Deus, se o Senhor ainda tem algo comigo, em pensamento. E respirando pesado, já pra morrer mesmo, gente. Sufocada, aquela respiração curta, cansada. Sabe? Não vou imitar aqui pra vocês, mas foi horrível. Horrível. Sendo espancada, eles tocavam, eu sentia tocar no meu corpo. E aí eu falei, Deus, se o Senhor ainda tem algo comigo, me perdoa. Me perdoa. E não me deixe pro inferno. Na minha cabecinha, eu já me contentava morrer ali na hora, mas ir pro céu. Porque eu sabia que se esse demônio concluísse, eu não iria pro céu. Eu não iria pro céu. Sabe? E ali eu mexi minha boca. Mexi a minha boca. Me perdoa. Eu pensei tudo isso que eu falei em pensamento, orando em pensamento. Sim. E mexi a minha boca. Me perdoa. Fraca. E eles apertando a minha garganta. Na hora que eu fiz isso, que mexi a minha boca e eles me surrando, me torturando. E isso, gente, demorou. Depois que eu fui olhar o relógio,
Eu fiquei em torno mais ou menos de umas 2 horas sofrendo ali. Meu 2 horas, Deus. 2 horas e meia naquela tortura. Tipo, das 11 e pouca da noite até umas 2 da manhã. Até umas 2 da manhã. E aí, não foi pouco tempo, não foi um minuto ali, eles me torturando, me ameaçando, me xingando, falando que de nada adiantou servir a ele, nós vamos te matar. E aquelas risadas horrendas, sabe? E eu ali pensando, meu Deus, eu vou pro inferno. Eu já não tinha expectativa que eu ia viver. Eu já tava no lucro se Deus me perdoasse e me levasse pro céu. Porque eu pensei, Sim. literalmente, vou morrer. Eles estão com tudo aqui. Eu não tenho chance. Pensei comigo, porque eu não tinha um entendimento para me defender, né? Quando eu mexi minha boca, irmãos, eu respeito quem pensa diferente, mas não existe guerrinha do bem contra o mal. Esse negócio de anjo lutar com demônio dessa forma, sabe? Espadinha, igual muitos pensam dessa forma, porque eu vi isso na prática. Eu vi isso na prática. Quando eu terminei de mexer minha boca pedindo perdão, e aí é algo que eu me emociono muito, desceu um varão de guerra do lado esquerdo. Eu vi. Era tão grande que a cabeça ficava para fora do telhado da minha casa. E aquela luz, aquela vestimenta tão branca que doía os meus olhos. Doía os meus olhos. Eu me senti como aquela mulher que ia ser apedrejada. E quando Jesus falou assim, cadê seus acusadores? Cadê? Levanta, vai, não peques mais. Não tinha mais nenhum. Porque Jesus respondeu sabiamente. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu me senti como ela. Não no mesmo grau de pecado ali, mas com o pecado da bebida, da brecha que eu dei. Cadê seus acusadores, né? Me senti assim. E aquele varão do lado esquerdo, do lado da minha janela era do lado esquerdo, eu estava imobilizada, aquela luz resplandecente, eu sabia que era uma tocha que estava ali, e a Bíblia fala que a voz do Senhor soa como os trovão, eu imagino, porque ali era um anjo, já estava alto daquele jeito. Quando eu olhei para o lado, eu consegui soltar meus braços, eu consegui falar, cadê os que estavam me acusando? Sumiram todos, aquele varão desceu, igreja, povo de Deus que vai assistir esse podcast. Não existe essa guerrinha. Um anjo do Senhor é suficiente. Um anjo do Senhor matou mais de 170 mil soldados da Síria. Imagine o que ele poderia fazer na minha vida ali naquela hora. Um anjo desceu e disse para mim assim, serva minha, eis que te sou enviado. Observa-se que ele falou serva minha, mas ele deu o recado da parte de Deus. Ele não se intitulou Deus. Serva minha, eis que te sou enviado. Levanta e coloca tudo que não é meu para fora. Eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo, eu nunca fui de vomitar quando eu bebia. Porque eu era acostumada a beber, eu não vomitava. De tão acostumada que eu era a beber. Eu levantei, sentei, porque eu estava livre. E aquela voz falou tão alta. Era tão alto no meu ouvido, mas era gostoso porque eu estava sendo livre. Sabe quando a gente diz, as correntes caiu, as cadeias se quebrou, essa terminologia que crente fala, e você que vai assistir aí não entende? É isso, se trata disso. Eu estava acorrentada na minha cama por demônios, eu estava amarrada na minha cama por demônios, e quando esse varão de guerra desceu, esse anjo do Senhor desceu, ele tinha mais de 3 metros de altura, porque minha casa era alta e a cabeça dele estava falando para fora do telhado. A gente ouve o som. Quando alguém fala com a gente da porta para fora, você sabe a direção que a pessoa tá falando com você. Eu ouvia e assim, era uma voz audível muito forte. Todos aqueles demônios sumiu instantaneamente. Eu me emocionei porque eu vi aquela luz gloriosa ainda. Levantei, sentei e eu sentei cansada, muito cansada. Imagina você ser surrado. Se você apanhou de ser humano, é mais ou menos isso que acontece também com o demônio. É a mesma coisa, tá? Eu não desejo que ninguém passe por essa experiência, embora os irmãos aí que já foi da área aí do espiritismo sabe que, principalmente os que incorporavam, sabe que eles realmente surra mesmo, surra de verdade. Eu lembro que eu levantei, fraca, abatida, porque eu estava sendo surrada.
Fui na cozinha, tinha um balde lá, nem sei por que aquele balde estava lá, mas quando o varão de guerra disse, serva minha, eis que te sou enviado, levanta-te e coloca tudo que não é meu pra fora agora. Era a voz de comando. Eu fui lá. Eu cheguei no balde, vomitei. Desculpa o termo, irmão, só pra você entender meu testemunho. Não se sinta nojo, mas é pra você entender. Coloquei toda aquela bebida pra fora. E voltei leve, ainda cansada, mas voltei glorificando. E eu entendi que uma fonte não pode jorrar duas águas. Glória a Deus. Não tem como. Ou você é de Cristo ou você é do inimigo, irmãos. Não dá para servir a dois senhores. Esse testemunho é para você que precisa tomar uma decisão. Não espere acontecer algo igual ou pior, ou sei lá, similar ao que aconteceu comigo. Não espere. Respeito você que não vai acreditar, mas oro para que você acredite que demônios são reais e que a palavra do Senhor disse e é fiel. Satanás veio para matar, roubar e destruir.